Dando seguimento àquilo que nós nos propomos, gostaríamos nesse momento de falar um pouco sobre a igreja e o culto segundo as Escrituras. Se é importante a família, se o pai e a mãe devem ter um controle bíblico sobre a casa, se a igreja deve ter uma pura doutrina, automaticamente e consequentemente a igreja também deve ter então um culto segundo a Escritura, um culto que honre ao nome de Deus. E para isso nós podemos abrir em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no conhecido versículo 31. 31. 1 Coríntios 10, 31, nós lemos assim na palavra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Assim, conjuntamente com 2 Timóteo 3,16, com Deuteronômio 12, 32, esse versículo também faz essa forma esse corpo, como os puritanos chamavam, de divindade da Bíblia. Esse é um daqueles versículos que é muito maravilhoso, mas do ponto de vista da responsabilidade humana, muito difícil de ser aplicado. Porque Paulo fala que nós devemos comer e beber para a sua glória. E ele diz, ainda que vocês façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. E no primeiro momento nós já reconhecemos que muitas vezes nós não fazemos as coisas para a glória de Deus. Muitas vezes o nosso trabalho na semana não é para a glória de Deus. Na verdade, muitas vezes ele, quando muito, é para agradar somente a homens. E a palavra de Deus nos diz de que nós não devemos obedecer como que a homens. Nós devemos obedecer a homens, mas sabendo que em primeiro lugar estamos obedecendo ao Senhor. E quando a gente lê nessa passagem, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, isso necessariamente precisa incluir o culto. Porque o culto também precisa ser para a glória de Deus. E o primeiro ponto que nós notamos então é que tudo na vida de um cristão deve ser para a glória de Deus, e implícito nessa afirmação está de que não deve ser para o próprio deleite do homem. Não deve agradar a carnalidade do homem. E esse é um bom parâmetro para saber se um culto ele é bíblico ou não. Ele agrada às vontades naturais do homem? Ele agrada às vontades pecaminosas do homem? Se agrada, então nós temos um forte indício de que ele não está sendo bíblico. E para que a gente entenda como que é um culto, segundo as Escrituras, de uma maneira resumida, nós precisamos ter em mente que o alvo do culto é o Senhor Jesus. O alvo do culto é Deus soberano. O alvo do culto é o Espírito Santo que ministra em nossos corações. Não um culto para cada um deles, mas um culto ao Deus Trino. E para que a gente consiga cultuar ao Senhor de maneira de acordo com a sua palavra, nós precisamos entender que uma vez que Ele é o alvo, Ele é quem determina como deve ser louvado e Ele é quem determina como deve ser adorado. Quando nós vimos pela manhã a igreja e a família, nós notamos que na casa, quem arquiteta o lar, quem arquiteta a moradia, quem dispõe dos móveis, quem dispõe do horário para comer, quem dispõe do tipo de pintura, quem dispõe de absolutamente tudo, é o pai. É o pai, na prática, em conjunto com a mãe, mas trazendo para a autoridade do pai. É ele quem coordena todas essas coisas. E se nas coisas naturais, se nas coisas elementares, nós entendemos que quem é dono manda,
Por que muitas vezes nós somos tão tendenciosos a não desejar fazer isso no culto, que é um culto justamente ao Senhor? Então, Deus determina como deve ser cultuado, porque é Ele quem está sendo cultuado. E nós vivemos hoje numa sociedade muito hedonista, muito do prazer, onde eu vou para o culto para me sentir bem pelo que Deus vai fazer por mim. E se essa fosse uma afirmação levada a cabo de maneira piedosa, não haveria nenhum problema, porque os cristãos têm prazer de ir ao culto por aquilo que o Senhor faz por eles. Mas muitas e muitas vezes os cristãos vão até o culto simplesmente para deleite da própria carne, simplesmente para conversar, simplesmente para cantar aquela música que eles gostam de pular junto com ela, simplesmente para chorar quando determinado líder de louvor fala alguma coisa ou toca um determinado acorde. E quando nós falamos isso, nós temos que ter bastante em mente que terrível coisa é ficar fazendo juízo das outras pessoas, exceto, como dizia um puritano, se for para magnificar a glória de Deus. E por que digo isso? Porque hoje, boa parte de nós, com entendimento calvinista, reformado, puritano, muitas vezes nós somos tendenciosos a pegarmos a sã doutrina e praticamente a colocarmos na nossa arma e sairmos atirando para todos os lados, não desejando a edificação do próximo, mas desejando a mutilação do próximo. Nós temos, pela nossa carnalidade infeliz por causa do pecado, um desejo muito grande de falar mal do culto do outro, falar mal do culto da igreja da esquina. E muitas vezes nós nos esquecemos de que em tempos passados talvez, nós já tivemos um culto, se é que era um culto, completamente fora das Escrituras. E eu digo isso porque hoje pode parecer que o desejo aqui seja destruir outras formas de culto e instituir a forma que nós achamos bíblica. Pelo contrário, nós estamos aqui com grande humildade para mostrar, segundo aquilo que a história nos diz e segundo o que a Bíblia nos diz, como é um culto segundo as Escrituras. E uma vez que o culto é segundo as Escrituras e ele não é baseado no nosso próprio querer, nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre cultuar ao Senhor. E muitas vezes nós escutamos algumas coisas sobre o culto que não nos são agradáveis à mente, não são agradáveis ao nosso coração. Particularmente, não cresci numa igreja puritana e eu receio que nenhum dos irmãos tenha crescido numa igreja puritana e talvez nem mesmo calvinista. Isso significa dizer que nós todos já passamos por várias experiências de culto. E quando nós falarmos aqui quais são alguns apontamentos do culto, não leve isso como uma ofensa ao seu passado. Não leve isso como uma ofensa àquilo que você viveu. Porque muitas vezes essa a disposição do nosso coração. Nós ouvimos e pensamos, o pregador está falando mal da minha família, que serviu na igreja, e minha tia fazia isso. Meu pai foi pastor por tanto tempo e ele fazia exatamente isso que ele está condenando. A Bíblia precisa tratar a nossa vida, quer doa, quer não. Na maioria das vezes dói, assim como ele tratava o povo de Israel com algum sofrimento no deserto, assim como ele trata a sua igreja, assim como o irmão Joelson leu a carta de João, a revelação de João no seu Apocalipse, e o Senhor Jesus então relatando alguns erros graves que as igrejas tinham. Então o primeiro ponto é esse, de que Deus determina o culto, não a minha vontade, não o meu estilo, não a minha forma de balançar a cabeça na hora da música, não o meu desejo de ter um culto conforme a minha vontade. Pelo contrário, a Bíblia condena o culto segundo a vontade dos homens. E depois de entender que é Deus quem institui o seu culto, nós precisamos entender que Antigo e Novo Testamento são uma mesma unidade. Antigo e Novo Testamento não possuem um abismo entre eles que os separa. Nós costumamos dizer que há uma folha na Bíblia que ela é quase maligna.
que é essa folha aqui, que divide Malaquias com Mateus. Essa folha aqui causa um terrível problema na sociedade cristã de hoje. Porque muitas vezes essa folha ela não é interpretada como uma mera divisão para nós nos acharmos melhor. Ela é tratada como se aqui no meio houvesse um abismo e o Deus da nossa esquerda fosse um e o Deus da nossa direita fosse outro. Que na esquerda, no Antigo Testamento, a lei, na direita, a graça. Na esquerda, a punição de Deus, na direita, há somente bênçãos sem medida. E a verdade é que, como já disse certo homem, há evangelho na lei e a lei no evangelho. Essas duas coisas precisam então estar sempre unidas. Por quê? Porque a forma de culto foi primeiramente instituída onde? No Antigo Testamento. A forma de culto foi primeiramente dada ao povo de Israel já com Moisés, já naqueles tempos pretéritos. Isso significa dizer que nós temos que estudar o tabernáculo, nós temos que estudar o templo, nós temos que estudar os sacerdotes, os levitas, o povo, todos aqueles elementos dentro do templo, e depois de nós estudarmos tudo isso, nós poderemos ter uma ideia de como funciona o culto para o crente no dia de hoje. Por que nós dizemos isso? Porque Deus havia instituído um culto no Antigo Testamento. E não há nenhuma razão, então, para que nós creiamos que Ele não instituiu um no Novo Testamento. Nós, muitas vezes, durante muito tempo, preguei a falsa ideia de que o culto ele tem que ser segundo a Escritura, mas de que o culto pode ser feito conforme o gosto de cada um. Isso é pregar uma pluralidade, isso é seguir outros deuses, isso é crer que na Bíblia existem várias verdades e cada um age conforme a luz que entende iluminar a palavra de Deus. E esse é o jeito, não de Cristo tratar a sua igreja, com diferentes luzes. Tiago nos diz que Deus é o Pai das luzes. Então, todas as iluminações que nós temos para a Bíblia devem vir somente da palavra de Deus, devem vir somente da Escritura. E nós precisamos, então, analisar algumas coisinhas relacionadas ao Antigo Testamento para nós entendermos como que funciona o culto. Rapidamente, temos que fazer a distinção entre culto público e culto particular. Culto particular, a vida de cada cristão. Talvez a melhor forma de resumir como deve ser o culto particular seja exatamente 1 Coríntios 10:31, fazer qualquer coisa para a glória de Deus. Isso responde àquela grande indagação: como eu posso ser um servo cristão? Como eu posso ser um empregado cristão? Como eu posso ser um patrão cristão? Paulo responde: vivendo para a glória de Deus. No entanto, a mesma aplicação, ainda que ela tenha que ser transposta para o culto público, para a congregação, ela possui algumas peculiaridades. O culto público possui peculiaridades que não dizem respeito exatamente às mesmas coisas do culto particular. E um breve exemplo: nós podemos acordar pela manhã, ainda na cama, deitados, um pouco sonolentos, como deve ter sido nessa manhã, e a primeira coisa talvez que nós pudéssemos fazer é uma pequena oração. Senhor, obrigado porque tu me acordaste nesse dia, obrigado porque hoje tem a conferência, obrigado porque nós vamos até os irmãos, vamos os conhecer. E você faz essa pequena oração e levanta. Depois você escova os dentes e agradece novamente ao Senhor, se alimenta, dirige o carro e sempre orando, sempre agradecendo ao Senhor. Não deixa de ser um culto particular. Agora, nenhuma dessas atividades, por óbvio, pode ser trazida para o culto público. Eu não posso trazer esses elementos da minha vida, do meu cotidiano, e querer implementar no culto público, como se só pelo simples fato de Deus aceitar a minha oração na cama, Ele aceite a minha oração também deitado no culto público. E é bastante simples, mas comumente é confundido essas duas esferas. Comumente elas
acabam se intercalando de uma maneira terrivelmente maligna. Por quê? Porque se diz: eu não posso cantar enquanto eu estou em casa, eu não posso criar uma música enquanto eu estou em casa. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer isso na igreja também. Então, a Bíblia, ela retrata, uma coisa é o culto particular, a minha vida, outra coisa é o culto público. E nós vemos isso no Senhor administrando as suas leis ao povo, e as leis eram baseadas para o tabernáculo, posteriormente para o templo, e outras leis para a vida civil do povo. No tabernáculo, no templo, não se fazia o que se plantava. Ninguém, por mais santo que pudesse ser, intentava criar um pequeno jardim no meio do templo. Ninguém nunca poderia pensar: eu vou ao redor da Arca da Aliança colocar algumas tulipas vermelhas, algumas tulipas brancas, algumas rosas cheirosas ali, porque em casa eu faço isso para o louvor do Senhor. Assim sendo, nós precisamos então entender que o culto público, ele é distinto do culto particular. E Deus se manifesta no culto público, como o nosso irmão Joelson falou. A igreja, ela é o sustentáculo, ela é a coluna da verdade. E se ela é o sustentáculo da verdade, logo ela precisa ser muito bem fundamentada. Ela precisa ser muito bem calcada na Escritura. Caso contrário, virão as pressões e ela vai cair. E nós temos inúmeros relatos de como as igrejas tendem ao declínio por causa de uma pequena brecha, por causa de uma pequena desavença, e essa desavença não foi tratada de acordo com a Escritura. Então, nós vamos tratar um pouco mais sobre o culto público, um pouco mais sobre a esfera pública. Vamos dar algumas pinceladas, mas tentar tratar de dois assuntos mais específicos, que são: por que nós cantamos salmos? Hoje nós estamos cantando salmos. Talvez alguns irmãos pensem: que bonito, mas na minha igreja eu quero ver alguém impor uns salmos. Lá nós não vamos cantar. Então queremos expor de maneira piedosa o porquê cantar os salmos e o porquê nós não temos uma banda aqui atrás também tocando. Embora isso não seja um culto, embora isso não seja uma reunião formal como acontece no dia do Senhor, é uma palestra, e quando os irmãos estão reunidos, também estão reunidos para louvar ao Senhor. Nós queremos então dar um pequeno enfoque nisso. Mas para esse enfoque começar, então a gente precisa entender de que somente a Escritura é a base para a minha vida. Nós precisamos, e o mundo carece de homens que preguem genuinamente a palavra de Deus. Preguem uma saudável exegese. Preguem uma saudável interpretação. Não uma exegese. Não retirar do texto o que eu quero que ele diga, mas deixar com que o texto fale por si mesmo. Do outro lado, nós temos, como iniciamos a conferência, o dever dos membros em aplicar a mensagem. E não há nenhuma igreja que não tenha esse mesmo problema. Até mesmo na igreja de santos homens do passado, nem todos prestavam atenção no culto. Nem todos ouviam a palavra de modo piedoso. Isso é uma coisa muito séria, porque nós temos o exemplo de Ezequiel. De Ezequiel 33, falando do dever do atalaia. E o dever do atalaia era subir na torre, e se avistasse o inimigo, deveria falar, deveria tocar a trombeta. Se mesmo assim o inimigo invadisse as fortificações, ele estaria livre caso alguém morresse. Porque ele fez o seu papel de proclamar a verdade, proclamar que o inimigo se aproximava. No entanto, o Senhor dizia que, caso o atalaia não avisasse do perigo e alguém morresse, a pessoa que morreu seria culpada, porque mesmo ela não ouvindo, ela sempre deveria estar preparada, mas o atalaia também seria culpado, porque ele não deu o alerta, porque ele não tocou a trombeta que fala e ruge contra o inimigo. Assim também, então, é um dever duplo, tanto do ministro que prega a palavra de Deus, como da congregação em aplicar
a palavra de Deus. Nunca um ministro e a igreja devem estar em oposição. Caso contrário, o ministro ele terá que ser um convencedor em vez de ser um ministrador. E Paulo nunca buscou convencer ninguém. Paulo diz que nunca pregou para que as pessoas fossem persuadidas por argumentos. Ele pregou no poder da palavra de Deus, é o que ele escreve então aos irmãos em Corinto. Algo muito negligenciado, alguns autores também santos eventualmente erram nessa parte, que é desconsiderar algo muito importante, que é a lei cerimonial. A lei cerimonial do Antigo Testamento. E por lei cerimonial nós estamos falando do quê? Dos rituais chamados sangrentos, aqueles que requeriam o sangue de animais. Estamos falando do modo correto de se fazer o incenso. Estamos falando do modo correto de oferecer o holocausto, do modo correto de se matar o animal. E o que tudo isso tem a ver para nós hoje é que a lei cerimonial não foi abolida. Nós nunca lemos em lugar algum da Escritura que a lei cerimonial foi abolida. Nós lemos que ela foi cumprida em Cristo Jesus. Então nós temos ainda holocausto, mas um único holocausto, que é Cristo Jesus, não sendo mais sacrificado, mas uma vez sacrificado de uma vez por todas. Então esse aspecto da lei cerimonial ainda continua, ainda temos um único holocausto, perfeito, maravilhoso e que não necessita ser substituído. Nós ainda temos vestes sacerdotais, mas essas vestes são agora o sangue de Cristo, que já era representado nos corpos dos sacerdotes. Nós ainda temos levitas, que não são os que tocam, que são todos os cristãos. Nós ainda temos incenso, como o Salmo diz e como o Apocalipse revela, são as orações dos santos. Então a lei cerimonial ela é um grande padrão para nós ainda hoje. Então para que a gente entenda como deve ser o culto, se faz necessário que nós aprendamos como funcionava a lei cerimonial. Pois, como nós vimos anteriormente, se a igreja é o templo de Deus, se a igreja é a habitação de Deus, e no Antigo Testamento a habitação de Deus tinha regras, tinha regulamentos e formas de se exercer o sacerdócio, não há nenhum motivo para que a gente não creia que não precisamos mais de regulamentos. E vem a questão chave então para nós entendermos o que o cristão pode fazer no culto. Ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido ou ele deve fazer somente o que é autorizado? Esse foi o grande debate. Esse foi o grande debate que muitos homens do passado travaram. E convém nós lembrarmos então em Deuteronômio 12, versículo 32. Nosso irmão Joelson já o citou. Deuteronômio 12, 32. Diz assim a palavra de Deus: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. O que nós temos aqui é uma evidência clara de que o cristão só deve fazer o que está escrito. Logo, tudo que não está escrito é proibido. E as pessoas pensam, mas calma lá, não está escrito que nós temos que ter cadeiras. Não está escrito que nós temos que se reunir em determinado horário no dia do Senhor. Não está escrito que nós temos que ter muitas das coisas que são naturais. E como que nós resolvemos esse impasse? Esse impasse é resolvido por uma questão muito simples. Naquilo que Deus ordenou, nós praticamos conforme Ele não ordenou. Naquilo em que Ele ordenou, nós praticamos conforme Ele ordenou. E naquilo em que Ele não ordenou, mas que é necessário a nós, por exemplo, Ele nunca ordenou nenhum homem a colocar um casaco quando faz frio, nós nos guiamos pelo que Ele colocou em nós também, que são razões, que são sentimentos, que é a sensibilidade da pele que nos diz. Tudo isso revela como Deus guia o seu povo de maneira bastante
específica. Então a lei cerimonial no Antigo Testamento, ela tinha muitas e muitas regras que deveriam ser cumpridas, visando sempre quem? Cristo Jesus. Visando sempre a glória do Senhor em dar pequenos lampejos de Cristo que viria. Tanto é verdade que isso precisou ser feito durante tantos milhares de anos, que quando Cristo vem e diz que colocaria abaixo aquele templo, os judeus ficam escandalizados. Como pode? A lei de Moisés nos diz que nós temos sacrifício, temos holocausto. Como pode ser que de repente vem um homem e diz que colocará tudo isso abaixo? E assim como aqueles homens tiveram dificuldade de entender que a lei cerimonial não havia acabado, mas ela havia se cumprido, nós também precisamos entender isso, porque isso vai refletir inegavelmente nas nossas práticas cristãs e nas nossas práticas congregacionais. Nós podemos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 12 e 13. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E o versículo até continua dizendo que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Essa é uma passagem que nos revela quem cantava, quem tocava no Antigo Testamento. Cantava e tocava levita e sacerdote. Somente. Nenhuma pessoa do povo poderia, que não fosse sacerdote, não fosse levita, poderia adentrar no templo do Senhor dizendo: olha, eu creio que o Senhor me deu o dom de cantar e eu gostaria de cantar junto com vocês. Ninguém poderia chegar e dizer: olha, amados levitas e sacerdotes, eu penso que vocês estão um pouco desafinados e Deus me enviou aqui para que eu fosse o regente do coral de vocês. Nenhum deles poderia fazer isso. Caso contrário, muito possivelmente o Senhor os fulminaria no mesmo momento. Isso demonstra como o Senhor tinha zelo pela forma como ele era cultuado. Ele tinha zelo pelas pessoas que ele havia instituído para o cultuar. O povo não tinha acesso a esse tipo de prática. Eles podiam escutar, eles podiam de longe acompanhar. Tudo era mediado pelos sacerdotes, tudo era mediado pelos levitas. Sacerdotes e levitas eram mediados pelo sumo sacerdote. E o povo, não desprezado, mas eles não tinham parte ativa no fazer as coisas dentro do templo. E nós lemos no Novo Testamento de que o sacerdócio é universal, de que o sacerdócio hoje ele compete a todos os cristãos. Isso é uma grande maravilha. Isso é uma grande bênção que o Senhor tem para todos os seus filhos, demonstrando, como diz o livro de Hebreus, que todos os crentes devem entrar com ousadia ao santo. Devem entrar com ousadia pelo sangue de Cristo, que adentrou o Santo dos Santos e de uma vez por todas se interpôs entre o seu povo e Deus.
Então hoje os crentes, todos eles podem se achegar diante de Deus, e isso é algo de indizível, ou deveria ser algo de indizível alegria para nós. E quando nós olhamos no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6, 1 Crônicas 6, versículo 32, e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no seu ministério. Se você voltar uma página, ou se a sua página for menor, olhe quantos nomes há antes desse versículo 32. Muitos. E o versículo 32 então começa: e ministravam diante do tabernáculo. Quem ministravam? Esses homens naquela geração. E somente eles. Ninguém mais. Isso demonstra como há uma regra inflexível na palavra de Deus. Isso se traduz em dizer também de que todas as composições dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo, tabernáculo era aquele em que os levitas desmontavam e montavam conforme a nuvem do Senhor se levantava. Como todas as canções eram inspiradas pelo Senhor. Eles serviam ao Senhor de acordo com a inspiração que o Senhor dava a cada um deles. Nenhum deles poderia compor simplesmente a sua música. No campo de batalha, os guerreiros, no campo de plantação, os fazendeiros, cada um deles poderia entoar ao Senhor baseado em tudo aquilo que acontecia. Mas no templo, por Deus, embora não habitar em templos feitos por mãos humanas, e sim na sua igreja, tinha por bem que durante aquele período de tabernáculo e templo, o povo de Deus compreendesse que eles deveriam adorar estritamente conforme o Senhor havia ordenado. Se eram os sacerdotes, se eram os levitas quem comandavam o culto ao Senhor, então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não intente acrescentar coisas hoje ao culto do Senhor. Não é porque hoje todos os crentes são sacerdotes que nós podemos apresentar qualquer coisa ao Senhor. É algo bastante grave nós queremos introduzir um fogo estranho diante do altar de Deus. Então isso precisa ficar bem evidente no Antigo Testamento. Levitas e sacerdotes comandavam o tocar e comandavam o cantar, e o que cantar e como tocar. Há diversas passagens do Antigo Testamento que falam quantas vezes tinha que tocar a trombeta, quantas vezes se tinha que oferecer o sacrifício. Haviam determinados toques para determinados momentos, e tudo isso sempre reiteradamente, ano após ano, cada vez que eles iam adorar ao Senhor, nas santas convocações que aconteciam também no dia de sábado, eles precisavam então compreender que o Senhor havia determinado uma ordem muito clara. Então levitas e sacerdotes comandavam o culto. Mas quando nós lemos os Salmos, nós lemos que, por exemplo, Salomão escreveu Salmos, Davi escreveram Salmos. Eles não eram da ordem dos sacerdotes, nem na ordem dos levitas. Mas isso nos ensina, como disse o pastor Ademir, que eram tipos de Cristo. Eles eram representações pecadoras de Cristo. Não que Cristo fosse um pecador, mas eles eram manifestações do Cristo que haveria de vir. Mas como eles eram pecadores, eles não poderiam ser um eterno representante de Deus ao seu povo, nem poderiam ser um representante do povo para Deus. Mas eles eram tipos de Cristo. E por isso eles também escreveram salmos, por isso que nós temos compilado o livro de Salmos. Mas o que tudo tem a ver conosco no momento em que nós vivemos? Paulo começa a nos clarear alguma coisa em 1 Coríntios 14, versículo 26, quando ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais?
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Nós aprendemos aqui o que Paulo deixa bem específico, o que Deus deixa bem específico através do apóstolo. Quando a igreja se reunisse, deveria ter algo inspirado no meio dela. Deveria ter algo vindo do próprio Senhor. Por quê? Porque salmo é inspirado. Por quê? Porque doutrina é inspirada por Deus. Porque revelação é inspirada por Deus. Porque as línguas também eram dadas pelo Senhor. A interpretação também. E ele diz, então, faça-se tudo para a edificação. Logo, nós concluímos de que também no Novo Testamento nós devemos fazer somente aquilo que é inspirado pelo Senhor, sendo uma grave violação se nós intentamos oferecer um culto fora dos padrões de Deus. E quando nós falamos então de cantar os salmos, as duas grandes passagens que nos trazem as controvérsias sobre se eu devo ou não cantar os salmos são Efésios 5, versículos 18 e 19, que dizem: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E também em Gálatas 3, versículo 16, antes de Efésios, Gálatas 3, versículo 16, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16, nós lemos: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esses são, em resumo, os dois versículos mais claros no Novo Testamento sobre o que se deve cantar ao Senhor. E a interpretação que todos nós conhecemos ou conhecíamos, depois fomos agraciados com a sã doutrina, é de que se é salmo, se é hino, se é cântico espiritual, logo eu posso cantar os salmos da Escritura, eu posso cantar algum hino de Isaac Watts ou de algum grande outro homem, e eu posso também cantar algum cântico espiritual que alguém da igreja tenha composto, ou que algum outro músico tenha composto. A questão é que, muitas vezes a Escritura, ela se demonstra a nós falando por sinônimos, a fim de que nós entendamos a gravidade e a intensidade que deve ser interpretada a Escritura. Por exemplo, aqui nós vemos salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas quando nós abrimos em Êxodo, capítulo 34, versículo 7, nós lemos o seguinte: que Deus guarda a beneficência em milhares. E aqui vem a tríade demonstrando também a intensidade. Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Eu nunca conheci nenhum pastor, nenhum crente que diga: irmão, nesse momento você cometeu iniquidade. De repente o irmão comete um pecado diferente e ele diz: irmão, isso que você cometeu não é mais iniquidade, isso é pecado. E num outro terceiro momento ele ainda diz: irmãos, isso que você cometeu é transgressão. Nenhum de nós faz isso. Nós usamos iniquidade, transgressão, pecado como sinônimos. Por quê? Porque lá em 1 João 3,4, o apóstolo nos diz de que o pecado é a iniquidade. A King James, a nova versão internacional da Bíblia, traduzem de que o pecado é a transgressão da lei. Logo, iniquidade é a violação da lei. Se a lei é boa,
Se a lei veio de Deus, então toda vez que eu transgrido a lei, eu também peco. Então essas coisas são sinônimos. E a Bíblia costuma tratar isso muitas vezes. O próprio Jesus se utiliza isso, narrado no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, versículo 37. Ele diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu creio que nenhum de nós pode dizer: agora eu estou amando o Senhor de toda a minha alma. De repente, agora eu amo Ele de todo o meu pensamento. Agora eu amo Ele de todo o meu coração. Nós não conseguimos dividir esse tipo de coisa. Porque elas são unidas. Porque elas fazem parte do nosso corpo. A não ser que alguém fuja da Escritura, é impossível determinar quando nós estamos realizando o que o Senhor disse, de amar Ele com todo o teu coração. Porque se fosse uma divisão, logo, toda vez que eu fugisse da divisão, eu deveria ser admoestado por algum irmão. E algum irmão teria que chegar para mim e dizer: meu amado, eu vejo que tu estás adorando ao Senhor, estás amando Ele de todo o teu coração, mas eu percebo que a tua alma não o adora. É algo um pouco estranho, mas é algo que, se nós fôssemos levar a cabo essa distinção, nós teríamos sérios problemas e a Igreja de Deus então ficaria destruída, porque seria uma completa subjetividade apontar quando é coração, quando é alma, quando é entendimento. Então o Senhor, quando Ele leva Paulo a escrever aos irmãos em Éfeso e aos irmãos em Colosso, ele se utiliza de salmos, hinos e cânticos espirituais. E como que nós entendemos isso? Os grandes intérpretes da Bíblia, os grandes conhecedores do grego, os grandes conhecedores do hebraico, nos dizem muito claramente, embora nem todos concordem com todas as coisas, mas dizem muito claramente de que salmos, hinos e cânticos espirituais são títulos dados ao que nós conhecemos como salmos. A minha versão bíblica não tem a Almeida Corrigida Fiel, mas muitas versões bíblicas têm, em cima de cada salmo, logo abaixo, o número do salmo, vem escrito salmo. Num próximo salmo vem escrito cântico. Num outro salmo vem escrito cântico e hino. No outro salmo vem escrito salmo, hino e cântico espiritual. E aquela pequena letrinha não foi da tradução, aquela pequena letrinha constava no manuscrito ao qual eles se utilizaram para traduzir. O que isso significa para nós? Que quando Paulo ordena cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, ele ordena cantar o livro de Salmos. Ele ordena cantar aquilo que o Senhor revelou para o seu povo. E surge então a pergunta: por que eu devo cantar os salmos? Talvez nós possamos rebater essa pergunta com outra pergunta dizendo: pode haver algo melhor do que os salmos? Posso cantar algo melhor do que os salmos? Eu faria essa pergunta para qualquer um, e eu de bom grado esperaria alguma resposta. Se alguém um dia disser: irmão, encontrei algo melhor do que os salmos, eu vou dizer: então vamos cantar. Mas como eu sei que nunca ninguém apresentará algo melhor do que os salmos, eu fico bem firme nessa declaração do apóstolo Paulo. E essa declaração do apóstolo Paulo, ela precisa ser muito evidente em nós. Porque em Colossenses 3,16, como nós lemos antes, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Como a palavra de Deus pode habitar ricamente em nós, se não for mediante a sua palavra? Livros de homens são maravilhosos, mas nenhum de nós traz ao púlpito as institutas de Calvino e o pregador diz: irmãos, abram no livro 3, capítulo 23, parágrafo 32º de Calvino. Vamos ler em latim o que Calvino nos diz nesta manhã. Este homem deveria ser severamente exortado e afastado do ministério por um bom tempo, porque ele está adorando o homem. E se nós trazemos então a Escritura para o púlpito, por que nós não trazemos ou não traríamos a Escritura também para o nosso cântico? Por que nós desejaríamos cantar alguma coisa
melhor do que os salmos que o Senhor inspirou os seus grandes homens. Só para nós termos uma ideia, 67 salmos na Escritura são chamados de salmos. 34 são chamados de cânticos, 6 são chamados de hino, 13 são chamados de salmo e cântico, 3 salmo e hino, e o Salmo 76 é chamado salmo, hino e cântico espiritual. Então, se você pegar na internet, comprar um livro onde explica essa passagem de Paulo, os intérpretes serão muito fortes em dizer que significam todos os salmos. Mas muitas vezes surge alguma dúvida quando as pessoas se colocam ou são confrontadas com esse ensinamento, e elas pensam assim, bom, mas pode ser que a igreja primitiva cantou outra coisa além dos salmos. E eu vou dizer, é verdade, pode ser. Mas pode ser tanta coisa. Se eu for colocar esse pode ser, ou se eu for colocar um talvez, e eu for me guiar por esse talvez, nós ficaríamos com uma igreja completamente dividida. Se nós fôssemos colocar muitos talvez na Escritura, logo a Escritura seria subjetiva. Ela não seria objetiva como ela é. Ela seria pautada de acordo com o meu coração. Porque eu vou olhar para alguma carta de Paulo e vou dizer, talvez no meio do culto de Paulo alguma criança tenha feito uma apresentação durante o culto. E quem é você para dizer que talvez a criança não fez aquilo? Você vai dizer, não, mas Paulo não ordena ter criancinhas pulando no meio do culto e apresentando, fazendo algum teatro. Aí você vai dizer, mas talvez aconteceu. Então ficaria uma eterna luta, uma eterna discussão que nunca teria fim. Por isso que nós precisamos então nos pautar pelo princípio regulador do culto. Fazemos somente aquilo que é ordenado. E até hoje, os salmodistas exclusivos, eles estão esperando a resposta de alguém que demonstre onde há uma ordenança para se cantar outra coisa além dos salmos. No nível do talvez, do quem sabe, aí poderiam existir várias respostas. Mas no nível de me traga uma ordenança de Deus para eu cantar alguma outra coisa, não existe. Não existe por quê? Porque o Senhor, Ele é zeloso pela sua palavra. O Senhor, Ele é zeloso pelo seu culto. E Ele não admite ser louvado com palavras feitas por homens. E aí vem a indagação mais comum. Mas se eu prego usando palavras de homens, por que eu não posso cantar usando palavras de homens? E a resposta é bastante simples. Porque Deus me deu um livro para cantar. E Ele não me deu um livro para pregar. Em verdade, Ele nos deu um livro para pregar. Toda a Escritura. Mas Ele nos ordenou para que nós cantássemos os salmos do Senhor. E aí vem outra indagação, mas os salmos não falam de Cristo. Se isso não é blasfêmia, isso flerta completamente com a blasfêmia. Porque Lucas, capítulo 24, versículo 44, Lucas 24, 44, Jesus diz essas palavras. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Logo, os salmos falam sempre de Cristo. Sempre falam de Cristo. Todo salmo fala de Cristo. Talvez a única verdade na afirmação de que o salmo não fala de Jesus é que não trata o nome Jesus literalmente. Mas fala do templo, fala do sacrifício, fala do incenso, fala das guerras sendo vencidas pelo poder do Senhor. E o que é isso senão o próprio Cristo? O que é isso senão o próprio Senhor se revelando? E o Novo Testamento deixa bem claro, então, de que todas essas figuras, todos esses cheiros, todos esses tocares que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha no Antigo Testamento, eles viam
um templo. Eles sentiam a fumaça do animal queimando. Nós nunca devemos imaginar que aquele templo fosse cheiroso, porque ele deveria ser algo completamente fedorento, porque carne queimando é muito mal cheirosa. Ainda mistura incenso junto. Devia ser um sentimento, uma ocasião bastante peculiar àqueles homens do Senhor. Tudo isso era palpável, era visível aos homens de Deus. E hoje nós temos algo muito melhor do que isso. Nós temos Cristo que já veio e o Espírito Santo habitando na sua plenitude sobre a sua igreja. E muitas vezes nós queremos voltar para aquilo que era sombra. Muitas vezes nós queremos voltar para aquilo que o Antigo Testamento apenas indicava. E do que nós estamos falando? Estamos falando agora dos instrumentos musicais. Porque os instrumentos musicais também eram uma sombra daquilo que haveria de vir. Mas antes de nós entrarmos nos instrumentos musicais, muitas vezes as pessoas dizem, bom, mas eu não vou cantar um salmo, ou eu também vou cantar os salmos, vou cantar algumas outras coisas, porque há um versículo, nos dizem, que diz assim, cantai um novo cântico. Mas esse é o problema do cantai um novo cântico. A palavra novo, se você pegar algum dicionário bíblico, não é novo de inovação. É novo de entendimento renovado. E não um acréscimo. Porque se for assim, quando Cristo disse, um novo mandamento vos dou, e ele diz que nós devemos amar ao Senhor Deus e amar os nossos próximos como a nós mesmos, nós devemos entender duas coisas. Ou que ele de 10 mandamentos passou para 2, porque ele disse que estava falando 2, ou que ele tirou 10 e só deixou 2. E nenhum cristão em sã consciência faz isso. O que nós entendemos ali, o que é claramente dito nos 10 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos referentes ao Senhor e os últimos 6 referentes ao nosso próximo. Então, quando Cristo fala um novo mandamento, quando a Bíblia nos diz um novo cântico, não é um novo cântico, não é compor novas coisas, mas é cantar, é entender com uma compreensão renovada da palavra de Deus. E nós vemos que é isso que Jesus, é isso que os apóstolos faziam com aqueles judeus que viveram tanto tempo nas sombras. Eles precisavam sempre renovar aquilo que eles haviam aprendido, porque eles tinham muita dificuldade de entender que templo era a igreja, não existia mais algo físico. Aquela mulher samaritana diz, Senhor, onde devemos adorar? E o que Jesus diz? Está chegando a hora, de fato já chegou, que os adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso foi para uma mulher samaritana que Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem. Quanto mais forte era essa palavra para os judeus, que haviam recebido de Moisés uma indicação do que deveriam fazer, e Jesus então vem e diz, tudo isso se cumpriu, agora vivam somente na realidade. Sobre os instrumentos, nós podemos ter algumas características muito fortes. Olhem em Efésios 5,19 mais uma vez. E essa é a graça da Escritura. Nós nunca precisamos recorrer a nada, exceto a Escritura para explicá-la. Não precisamos recorrer a nenhum outro livro para explicar a própria Escritura. Outros livros clareiam a Bíblia, mas clareiam com a própria luz da Escritura, de acordo com a palavra de Deus. O versículo 19 diz o seguinte, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando você olha essa passagem no grego, a palavra salmodiando ali, ela é psalos. E psalos significa
exatamente no original dedilhar as cordas de um instrumento. Então Paulo está dando razão para os instrumentos. É verdade que Paulo não está, porque Paulo continua o versículo dizendo: salmodiando ao Senhor no vosso coração. Qual que é o entendimento que nós temos então? De que Paulo diz, numa maravilhosa metáfora, numa imagem magnífica que os cristãos devem carregar, de que nós devemos hoje dedilhar no culto ao Senhor, não mais instrumentos que eram a sombra, mas nós devemos dedilhar a nossa vida como se fosse um instrumento afinado ao Senhor. Nós não necessitamos mais de instrumentos ao Senhor. Todas as vezes em que eu conversei, todas as vezes talvez que os irmãos conversaram com alguém que tinha instrumentos no culto, todos eles me disseram assim: não, instrumentos não são necessários. E eu dizia: então vamos retirá-los. Ah não, mas eles também não fazem mal. Quer dizer, é algo desnecessário, mas que se tirar gera um determinado problema. Muitos irmãos não sabem, mas eu, meu irmão, o irmão André, nós já tivemos uma igreja rock and roll. Já tivemos uma igreja do heavy metal mais pesado que existe na face da terra. E nós tínhamos show de rock dentro da igreja. Nós tínhamos músicas com toda forma de canto e toda forma de pegada musical que você possa imaginar. Até um dia que eu me deparei com um estudo sobre salmodia e não uso de instrumentos. E se eu tivesse tido a oportunidade, talvez eu mataria aquela pessoa que escreveu aquele estudo. Mas pela graça de Deus, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Até mesmo naqueles tempos passados, utilizou o irmão Ademir para ter muita calma comigo, para que me explicasse o porquê, dando os apontamentos iniciais, a fim de que nós pudéssemos então compreender a verdade bíblica. E eu cito esse exemplo, embora nenhuma palestra deva ser centrada no homem, para demonstrar que eu não cresci num lar puritano e essa doutrina não me acompanha desde o meu berço. Ela é bastante recente para mim, e creio que para alguns dos irmãos também seja bastante recente. Isso falo também para que os irmãos sejam encorajados a mudar algumas atitudes que talvez estejam tendo, para que olhem para outros irmãos e pensem assim: nossa, ele tinha uma igreja de rock e ele deixou da igreja de rock para cantar salmos sem instrumentos. Senhor, me abençoa assim também. Senhor, se isso é possível, vejo que para ti nada é impossível, porque se até para eliminar uma igreja rock tu és capaz, certamente para eliminar os problemas que eu julgo ser grandes demais, talvez não sejam assim tão grandes. E mesmo que você não seja envolvido em nenhuma outra prática tão extrema como era a nossa, muitas vezes o nosso coração ele é tendencioso a entender a palavra de Deus, mas a dizer: não, isso eu não quero. Mas assim como há uma passagem que nos fala o porquê cantar os salmos, há essa passagem também que nos fala para dedilhar as cordas do nosso coração. Há também uma passagem no Antigo Testamento que fala de como os instrumentos estavam ligados à lei cerimonial. E essa passagem é 2 Crônicas, também 2 Crônicas, capítulo 29. Capítulo 29, versículos 20 até 30. Nós não vamos ler tudo por virtude do tempo, mas preste atenção nos versículos 27 e 28. E Ezequias deu ordem que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto e as trombetas eram tocadas. Tudo isto até o holocausto se acabar. O que nós temos nessa passagem é que se cantava e se tocava
enquanto o holocausto permanecia queimando. Quando cessava, quando aquele animal virava cinzas, parava-se o canto, parava-se o instrumento. E alguém pode pensar, bom, mas daqui dizia para parar o canto também. É verdade. Mas Paulo no Novo Testamento diz para nós cantarmos. Então nós cantamos. Mas Paulo não disse para nós tocarmos. Então nós não tocamos. Então essa interpretação da Escritura, ela não é fruto de reformadores, ela não é fruto de puritanos, ela não é fruto de absolutamente ninguém. Ela é fruto da própria Escritura. Ela é fruto daquilo que a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes nós somos tendenciosos a querer rebater a doutrina bíblica com pressupostos pessoais, com sentimentos pessoais. Mais ou menos como: mas eu gosto de tocar violão. Eu gosto de tocar bateria. Eu toco bateria. Mas nem por isso eu levo a bateria para o culto. O fato de nós gostarmos de alguma coisa pode ser aplicado naquilo que nós começamos a falar, que é o quê? Um culto particular. Então, não há nenhum versículo que diga que instrumentos musicais sejam coisas do diabo. Não há isso. A Bíblia não fala isso. Quando nós cantamos os salmos, muitos e muitos salmos falam de harpa, falam de saltério, falam de símbolos. E como é que nós devemos cantar isso? Aí as pessoas nos dizem, vocês vivem uma contradição, porque vocês cantam sem instrumentos, músicas, salmos que falam de instrumentos. E nós respondemos isso então de maneira gentil, dizendo que tudo isso eram sombras daquilo que haveria de vir. Nós vivemos agora na plenitude. E viver na plenitude, meus irmãos, é muito melhor do que viver na sombra. Viver ao sol do meio-dia é muito melhor do que viver na noite. É muito melhor do que viver na escuridão. E hoje nós temos esse sol que brilha, que é Cristo Jesus. Pela graça do Senhor, o povo de Deus sempre teve também o seu sol. Mas esse sol muitas vezes era ofuscado por esse tipo de atividade ordenada pelo Senhor, mas, como dizia João Calvino, ainda na infância da igreja, ainda aprendendo os rudimentos necessários para a vida cristã. Tanto é verdade que eles não eram completos, que muitas passagens, cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas judaicas, porque aqueles irmãos ainda precisavam ter alguma compreensão do que dizia a Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os instrumentos eles foram cumpridos na lei cerimonial. Os instrumentos eles foram cumpridos com o seu papel de agora ser aplicado em nosso coração. E quando nós dizemos isso, jamais estamos querendo dizer que quem tem instrumentos no culto é um ímpio, um fariseu e que certamente vai para o inferno. Não é isso que nós estamos falando. Não estamos dizendo que quem tem instrumentos no culto seja um hipócrita, alguém que desconhece a Cristo e que odeia Cristo e que na verdade é um demônio travestido de ministro. Não é isso. Mas nós precisamos entender, como disseram os apóstolos após serem chibatados, após serem molestados e ordenados a não mais pregar a palavra de Deus, eles disseram então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa nós praticarmos aquilo que a Escritura nos diz do que a tradição dos homens nos diz. Para nós termos só uma ideia de tradição, foi em 1810, segundo pesquisas, que a primeira sinagoga judaica teve um instrumento musical instalado lá dentro. Quer dizer, durante 1810 anos, já sob o Novo Testamento, nenhum instrumento foi colocado dentro de até mesmo uma sinagoga. Quase todos os erros que nós temos hoje são provenientes do pentecostalismo, do neopentecostalismo e todos eles quase que praticamente advindos do liberalismo.
Leia um livro pentecostal e você vai ver que eles se deleitam em dizer que o Espírito Santo estava morto durante 1800 anos e de repente os pentecostais descobriram que o Espírito Santo existia e eles trouxeram o Espírito Santo para a igreja. Isso é algo terrível, porque o Espírito Santo sempre foi ativo na vida da sua igreja. Assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas, quando elas eram ainda uma grande confusão junto com a terra, com toda certeza ele ainda paira sobre a sua igreja, ele ainda paira sobre o mundo, e não há nenhuma razão para que a gente deseje dizer que o Espírito Santo foi descoberto. Talvez durante muito tempo ele foi negligenciado, mas jamais ele esteve oculto da face da igreja de Deus. Então que nós possamos meditar nessas verdades. Que nós possamos meditar em que não há e não pode haver nenhum instrumento que comunique algo ao Senhor. Os instrumentos não são elementos indiferentes, como nós falamos anteriormente. Porque o que é um elemento indiferente? É aquele elemento que não é ordenado pela Escritura, mas que pode ser necessário. Como, por exemplo, se vestir num dia de frio ou vestir uma roupa mais leve num dia de calor. Agora, não é indiferente aquilo que a Bíblia pontua. Não é indiferente aquilo que a Bíblia diz para fazer. Isso não é indiferente. Os instrumentos estavam no templo, estavam no tabernáculo, portanto, eles não eram algo indiferente. Um levita não poderia começar a tocar a trombeta quando quisesse. Era no momento em que Deus ordenava que ele tocasse a trombeta. Os sacerdotes não poderiam oferecer o sacrifício na hora em que eles devessem oferecer, na hora que eles quisessem oferecer. Tudo isso então demonstrando para a igreja hoje, que é o povo de Deus, a necessidade de nós entendermos que precisamos nos pautar pela Santa Escritura. Eu finalizo com Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse é o papel dos cristãos, esse é o papel da igreja, esse é o papel de todo o corpo de Cristo. Confessar a Cristo a partir do fruto dos lábios. E nós não podemos crer que o fruto dos nossos lábios é bom, porque Isaías nos diz de que nossas obras são más. Como citado, Gênesis 6,5 diz que viu Deus que o coração do homem era inclinado somente e sempre para o mal. Se for deixar ao encargo do homem cultuar segundo a sua vontade, nós não precisamos ir muito longe para vermos a grande confusão que isso causa. Então, participar, ser comungante de uma igreja que canta os salmos, que canta os instrumentos, que não utiliza instrumentos no seu cântico, não faz daquela igreja uma igreja melhor. Não faz daquela igreja uma igreja mais santa, mas faz daquela igreja uma igreja mais semelhante a Cristo Jesus. Não cabe a nenhum de nós olhar para o cisto no olho do irmão. Cabe então, primeiramente, olharmos aquilo que nós temos feito de errado. E o cântico, sem instrumentos, ele é algo maravilhosamente bem-vindo. Nós poderíamos falar mais muitas horas, citando até mesmo a história da igreja, demonstrando como desde antes de Atanásio, a igreja já tinha por bem cantar somente os salmos. Somente os salmos por quê? Porque são a revelação de Deus. Porque são aquilo que Deus intentou
para o homem cantar. Que Deus nos leve então nessa tarde a um maior deleite pelos salmos, a um maior desapego às coisas materiais, a menos misticismo por detrás de um acorde e mais dedicação de coração para dedilhar as cordas do nosso coração. E que assim como em casa talvez alguém toque o seu instrumento e cuide dele e o afine, que a gente também cuide e afine o nosso coração. Que a gente cuide e afine a nossa própria vida, para que a gente possa ser dedilhado por Deus, para que Ele possa entoar glórias ao seu próprio nome através da nossa vida e através dos méritos de Cristo Jesus.